Mas hoje também, Lins, teve a libertação dos reféns israelenses em Gaza, com parte do cessar-fogo. Queria chamar para conversar com a gente o João Miragaia, que sempre tem uma visão muito boa sobre o conflito entre israelenses e palestinos. O João Miragaia, ele é mestre pela Universidade de Tel Aviv. O João Miragaia também, ele é colaborador do Instituto Brasil e Israel e apresenta o podcast do lado esquerdo do muro. Obrigado por estar conosco, eu sei que é madrugada aí em Israel. Miragaia, eu queria já te perguntar como que Israel viu essas declarações do Trump relacionadas, defendendo a limpeza étnica. Eu vi que teve uma pesquisa que boa parte da população de Israel apoia e também mais essa nova etapa, né, de libertação de reféns israelenses e a perspectiva em relação ao segunda etapa do cessar-fogo. Boa noite, Guga. Boa noite, Marcelo. Eu posso dividir essa resposta em dois, mas acho importante a gente dar uma contextualização razoável sobre essa posição da população israelense, né? Eu acho que a posição de Israel em relação ao plano do Trump, ela é uma posição que a gente tem que separar entre a posição do governo e da população, que embora elas possam ser parecidas em determinados aspectos, elas têm suas nuances, né? O Netanyahu, para quem assistiu os vídeos da coletiva que eles deram após a reunião, o Netanyahu e o Donald Trump, pode perceber que em determinado momento da fala do Trump, ele mostrou surpresa com os comentários que eram feitos ali. Ou seja, o comentário do Trump sobre a remoção dos palestinos da faixa de Gaza não era novidade, porque tem 10 dias, tem 2 semanas que ele está repetindo isso. Ele simplesmente incrementou, adicionou outros elementos, porque ele começou a ser questionado sobre o que aconteceria, como isso seria feito, etc. e tal. Ele teve que dar respostas sobre isso. Quando ele respondeu que os Estados Unidos seriam quem controlaria a faixa de Gaza após essa retirada dos palestinos, o Netanyahu mostrou surpresa. Era perceptível no seu rosto. O Netanyahu não é um político de deixar transparecer sentimentos nessas horas, ele é muito controlado. Então, a gente pode entender que aquilo não foi nem coordenado entre os dois naquele momento, e isso diz um pouco sobre a maneira como o Trump apresenta as suas ideias, né? Até porque um dia depois a sua secretária de comunicação negou que os Estados Unidos fossem quem fosse controlar a região. Mas o governo israelense ficou muito satisfeito com esse comentário, porque isso resolve um problema para eles. Eles não têm que apresentar a solução para o que fazer com a faixa de Gaza após a guerra, já que eles não conseguiram derrotar o Hamas e nem vão conseguir, porque eles só apresentam uma estratégia militar para isso. E o Trump apresenta, ainda que de maneira verbal somente, porque não há nenhum plano para isso, eu duvido que o Trump vai levar isso adiante, uma vitória retórica para que o Netanyahu possa controlar os setores mais radicais do seu governo, que ameaçam deixar a coalizão caso o cessar-fogo siga vigente. Com relação à população israelense, todas as pesquisas foram uníssonas a apontar que a imensa maioria da população israelense é favorável a essa ideia do Trump, ainda que ela não acredite que ela vai ser colocada em prática. Você tem entre 65% e 72% da população favorável, dependendo da pesquisa, mas sempre na faixa dos 50% a 55% não acreditam que ela vai ser colocada em prática. Agora, eu quero só fazer uma comparação dessas pesquisas com uma outra. O Instituto Nacional de Segurança Pública aqui em Israel, ele faz anualmente uma pesquisa sobre quem é a favor, quantas pessoas são a favor de 2 estados ou não. E essa pesquisa, ela vinha mostrando uma minoria favorável a 2 estados, ou pelo menos um empate técnico, até 2022. 2023 essa pesquisa não foi feita. Em 2024, de repente, essa pesquisa apontou para 65% da população contrária à ideia de 2 estados e só 35% a favor. Ou seja, de metade, mais ou menos, de 2 anos antes, ela caiu para 1/3 na pesquisa feita em março de 2024. O que isso mostra para a gente? Que a barbárie que a gente vê aqui, o 7 de outubro e a guerra em Gaza, ela leva a população a normalizar crimes de guerra, como, por exemplo, a limpeza étnica dos palestinos, como, por exemplo, outros crimes que acontecem na faixa de Gaza, porque ela é movida a pensar com o estômago e não com a cabeça. Então, a gente não pode criminalizar a sociedade inteira e dizer, bom, então não serve, a população israelense não serve, o que a gente vai fazer com ela, né? Do jeito que a gente não pode fazer a mesma coisa com a população de Gaza e pensar, eles não servem porque eles apoiam o Hamas, ou o que quer que seja, a narrativa que colhe, então o que a gente vai fazer com ela? Vamos expulsar eles dali? O caminho não pode ser expulsar, mesmo quando a população pensa coisas horríveis. O caminho tem que ser
desradicalizar essa população. E, lamentavelmente, o contexto da barbárie leva a população a pensar desse jeito. Pois é, Miragaia, é preocupante isso, preocupante esses índices de rejeição à ideia de dois estados, já que não surge nenhuma alternativa para uma paz continuada que não passe pela ideia de dois estados. Enfim, vamos seguir nesse contexto, mas mudando um pouquinho o tema, porque na sexta-feira, Miragaia, o Tribunal Penal Internacional criticou duramente as sanções impostas por Trump contra ele mesmo, contra essa corte internacional e seus funcionários. O gesto do presidente americano foi interpretado como uma retaliação, uma vingança àquelas investigações feitas pela corte contra exatamente os Estados Unidos, maior aliado de Israel, e Israel nas suas ações na faixa de Gaza. Como a gente sabe que nem Estados Unidos nem Israel eles aceitam a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, eu queria saber, Miragaia, se para você isso pode ter algum impacto imediato ou no futuro. Do ponto de vista interno em Israel, eu não vejo impacto nem a curto nem a médio prazo, porque, bem ou mal, a acusação contra o Netanyahu ela foi condenada até mesmo pela oposição. Contra o Netanyahu, no caso, um pouco menos, mas contra Israel, na Corte Internacional de Justiça, ela foi criticada, a própria oposição, em sua grande maioria, ela se opôs também ao processo movido pela África do Sul por crime de genocídio. Então, eu não vejo grandes modificações aqui do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, para mim, é muito claro que o Trump, por um lado, ele boicota, ele sabota as organizações de controle internacional, que são históricas, né? No caso, essas existem desde o fim da Segunda Guerra Mundial e servem justamente para que haja algum mecanismo de controle no mundo. A gente pode gostar ou não de algumas decisões tomadas ali, mas são os tribunais que a comunidade internacional reconheceu em sua grande maioria, e quando você sabota esses organismos, você basicamente está deixando o mundo como uma terra sem lei. E o mais curioso nisso é que quando os Estados Unidos, que são a principal potência global, né, até hoje, abrem mão de influenciar nos órgãos existentes para se opor e implodir esses órgãos da maneira que seja, eles acabam abrindo mão do seu próprio poder. Então, a médio e longo prazo, os Estados Unidos podem pagar um preço muito caro também por isso, enquanto império, enquanto potência mundial. Agora, para o cenário interno israelense, eu não vejo grandes modificações nisso, pelo menos a curto e médio prazo. Guga? Pode fazer mais uma pergunta, Lins? Isso, pode. Estou aguardando aqui a sua pergunta. Não. Tá, não. Então, Miragaia, desculpa a demora para fazer a pergunta. Miragaia, eu queria te perguntar o seguinte, voltando ali para o começo, é a questão da troca de prisioneiros que ocorreu ontem, do cessar-fogo e da perspectiva em relação à segunda etapa do cessar-fogo. A primeira tem ocorrido a libertação de prisioneiros por parte do Hamas, Israel também libertação dos reféns por parte do Hamas, Israel também libertando prisioneiros palestinos, hoje Israel saindo ali do corredor de Netzarim, mas qual é a perspectiva em relação a uma segunda etapa, visto que a expectativa era que Israel se retirasse totalmente, tivesse a libertação dos próximos reféns, mas o Trump anunciou que pretende roubar a faixa de Gaza, levar adiante uma limpeza étnica. Qual que é o impacto que pode ter na segunda etapa, nas negociações para a segunda etapa? Israel acabou de enviar emissários para essa negociação. Bom, Guga, aí a gente tem três questões, né, dentro dessa... Enfim, para tentar te responder essa pergunta, a gente tem que avaliar três questões, duas delas relativas à fala do Trump. A primeira, a maioria da população segue amplamente favorável à sequência do acordo, inclusive entre a base do governo. A pesquisa divulgada na sexta-feira pelo Canal 12 mostrou que 56% dos eleitores do bloco do Netanyahu são a favor da continuação, 54%, perdão, contra 36% contrários, 10% que não sabem. Ou seja, dentro da própria base eleitoral do Netanyahu, as pessoas são a favor da continuação do acordo, sabendo que ele dá fim à guerra e não elimina o Hamas. Mas dentro do governo Netanyahu há muitas pressões, há fortes pressões para que ele não dê sequência ao acordo, né? E nessa libertação dos reféns desse sábado, a gente viu os reféns em pior condição até agora, e os relatos que começaram a chegar a partir dessa noite nos telejornais
eles são assustadores, né, de reféns que receberam um pão árabe estragado para comer e dividir com outros prisioneiros que ficaram sem beber água por dias, alguns eram pendurados de cabeça para baixo. Esses são os relatos que eles trouxeram. Um deles desmaiou e os outros pensavam que eles estavam mortos. Eu não sei se isso é proposital por parte do Hamas para impor pressão à sociedade israelense e que ela pense que os próximos reféns estão correndo sério risco de vida caso esse acordo não for adiante. O fato é que isso impressiona muito a população e realmente causa uma apreensão, uma tensão, um medo muito grande e também põe pressão sobre o governo. Então esse é um ponto que a gente deve levar em consideração, porque vai ser difícil, depois dessas imagens e desses comentários, que a população não saia às ruas para protestar pelo fim para que esse processo de cessar-fogo ele se concretize, né? Agora, a fala do Trump, né, e a gente tem que deixar isso muito claro, ela é uma fala horrível de normalização de crime de guerra, de limpeza étnica e deve ser condenada sob todos os aspectos. Agora, a gente tem que separar isso das consequências que ela pode ter, que não necessariamente são que essas falas sejam levadas de fato. Ao que eu me refiro. Quando o Trump diz que não haverá mais palestinos em Gaza e que ele controlará a faixa de Gaza, ele dá para a extrema-direita israelense uma resposta complicada para que eles continuem se recusando ao cessar-fogo. Porque ele diz que quem controlará esse lugar vão ser os Estados Unidos e não vão ter palestinos lá. Então você pode libertar os terroristas e não tem problema, porque não vão ameaçar a segurança de Israel. Então eles não têm muito como se opor ao cessar-fogo desde então. E a outra questão que também deve ser levada em consideração é a normalização das relações entre Israel e a Arábia Saudita, que aparentemente elas vão ser condicionadas à não anexação, à não expulsão dos palestinos da faixa de Gaza, que é um problema que não existia e que aparentemente foi criado somente para que essa questão fosse consumada. Se essas hipóteses se confirmarem, no final das contas, a fala do Trump, ainda sobre aspectos morais, seja totalmente execrável, e a gente vai colher consequências disso durante muito tempo, elas podem acarretar nessas duas consequências positivas. Eu espero estar certo em relação a isso. Bom, Miragaia, vamos seguir aguardando, acompanhar os desdobramentos, sempre agradecendo a sua participação, os esclarecimentos, você que é um profundo conhecedor da lida política em Israel, das dificuldades desse processo em relação aos palestinos também, mas que deixa claro que do jeito que Trump falou, é inexequível, esse plano para Gaza não faz sentido nenhum, retomando o que o Guga disse também, significaria tomar posse de um território que é palestino, tirar toda a população de lá não é viável, mas isso pode acabar tendo desdobramentos até positivos de alguma forma, se é que é possível dizer isso, pelo menos essa radicalização do discurso, notadamente no que diz respeito a essa nova posição da Arábia Saudita, já que os sauditas dizem que não aceitam nada que não inclua aí o respeito aos direitos dos palestinos. Muito obrigado, João Miragaia. A gente conta com você em outras oportunidades aqui.